Apresentação. Agora nós convidamos Caterine, ela é de Fortaleza, cujo tema de Curitiba, perdão, Caterine Fischer, do estudo translinguístico da iconixidade lexical por meio da análise de línguas de sinais que designam cores. Bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse congresso da UFSC, é a minha primeira vez, né? Eu agradeço à comissão organizadora por ter selecionado o meu trabalho, então estou muito feliz, estou muito contente. Meu nome é Caterine, meu sinal é esse, na orelha. Eu sou de Curitiba e eu vim para este evento, né? Estou fazendo mestrado na área de linguística. O meu orientador é o professor André Xavier, e ele orienta a seguinte temática. Nós fizemos um estudo translinguístico sobre os conceitos básicos de cores, né? Uma pesquisa sobre cores. Vamos começar. Então, há vários estudos mostrando como várias línguas no mundo, principalmente línguas orais e também com línguas de sinais, como que seriam esses estudos. Esses dois autores que vocês veem no slide são autores americanos, e no ano de 69, esses dois autores pesquisaram sobre os itens básicos de cores nas línguas orais. Eles coletaram dados de 80 línguas orais. E qual foi a metodologia que eles utilizaram? Eles conversaram, né, sobre quais seriam os critérios, né, das coletas dos dados, né? Eles coletaram de teses, de várias informações, de fontes, né? E eles pensaram sobre o que deveria estar em jogo no uso de cores, né? Se a língua tinha ou não um sinal para determinadas cores. São 11 cores básicas. Como que se sucedeu a coleta? Então, existem regras, né? A escolha não é aleatória quando a gente está analisando cores básicas. Então, deve ser um sinal monolexêmico, né? Então, não pode ser um sinal composto, um sinal flexionado. Então, por exemplo, o sinal de azul, ó, em Curitiba é assim, você tem um sinal somente. E você não pode ser azulado, né? Tem que ser um sinal monolexêmico, azul. E como está ali no inglês, que a palavra é blue, né? E bluish, né, significa algo azulado, não seria aceito. Então tem que ser um sinal monolexêmico, não pode ser um sinal formado por mais de um morfema. Por exemplo, você está vendo ali o sinal de chocolate é escuro, né? Então pode ter dois significados. Pode ser chocolate, a comida, chocolate, ou pode ser uma cor de cabelo, uma cor de tintura de cabelo. Você quer pintar o cabelo de chocolate. Mas tem, por exemplo, a cor de vinho, né? Que pode ser uma cor que é semelhante à cor da bebida, né? Mas eles não aceitam esses termos. Não pode ser um termo que é usado para um objeto, tem que ser um termo puro. Não pode ser ambíguo. Também não pode utilizar uma cor, por exemplo, que seja por extensão uma cor. Então, por exemplo, termos como loiro não pode ser utilizado, porque é uma coisa específica para cabelo. Não pode usar cor loira. Não é um item básico, né, de cores. Além disso, um dos outros critérios é que a morfologia ela não pode ser composta, né? Então, por exemplo, você vai com a sua esposa comprar um esmalte, vão os dois lá, e chega lá, tem um monte de cores, né? Numa loja, enfim, numa farmácia. Então, dentro daquela cartela de cores, tem várias subespecificações de cores, né? Então, pode ter um vermelho... Qual é o vermelho que você quer, né? Um vermelho escuro, um vermelho claro.
Então, por exemplo, você vai numa loja de tinta de parede, você vê que ele tem aquelas cartelas, né, que tem os matizes de cores, e eles vão usar palavras compostas para criar uma definição aproximada do que seria aquela cor, né? Então, essas palavras também não entram na nossa análise, né? Outra palavra que não entra na nossa análise são os empréstimos linguísticos, né? Por exemplo, a palavra pink, né? Ela é um empréstimo do inglês. A palavra bege também é uma palavra francesa. Então, a gente também não coloca, não considera, né? Os autores propõem que isso não seria um item básico porque ele é fruto de um empréstimo, né? Agora que nós vimos os critérios sobre as cores, a gente vai pensar, esses autores criaram um modelo, né? Um esquema, né, dessas representações de cores. Então, eles pesquisaram 80 línguas, né? Como eu falei, eles observaram se essas línguas tinham ou não esses itens básicos de cores, né? Fizeram essa coleta, e eles encontraram algumas línguas que só tinham, por exemplo, preto e branco, como itens básicos, né? Como palavras básicas. Então, por exemplo, não tinha sinal para amarelo. Então, por exemplo, aqui no Brasil, você tem línguas indígenas, né? Faladas em contextos indígenas, que não têm itens básicos para todos os sinais de cores. Então, por exemplo, você tem um grupo indígena, o Kayapó, né? Os índios Kayapó, a etnia Kayapó, que não tem itens básicos de cores. Por exemplo, os surdos ali utilizam mais a apontação. Então, quando eles querem designar uma cor, eles apontam para um objeto específico. Então, por exemplo, na verdade, eles usam extensão metafórica. O branco dá paz, você sente paz com o branco. Então, você usa uma palavra como tormento para dizer que uma coisa é escura, né, preta. Então, essa designação de cores é uma coisa que leva em conta contextos culturais também, pragmáticos. A maioria das línguas tem sinal de branco e preto. Faz a distinção, pelo menos, entre branco e preto. A segunda distinção que aparece muito nas línguas é a distinção do vermelho. E aí você vai ver as outras distinções aí para a direita que aparecem menos nas línguas. Outros autores também utilizaram esses critérios para pesquisar de forma parecida, né, com línguas orais e também com línguas de sinais. Então, o termo básico de cores, ele é um termo nativo. Ele nasce, ele emerge do contexto, então não pode ser fruto de um empréstimo linguístico, né? Então, ele é um termo que nasce, emerge no contexto, né? A ontogenia dele é ligada à população que utiliza, né? Ao contexto sociopragmático, né? Então, não pode ser fruto de um empréstimo linguístico. Anos depois, em 77, outros autores usaram, né, as referências anteriores de Berlin Kay, né, e acharam que aquele esquema estava complicado, né, as línguas não cabiam naquela esquematização, faltava um pouco de flexibilidade nos critérios, né, para os itens de cores. Então, eles propuseram uma adaptação, uma revisão do modelo de Berlin Kay, que tinham 7 etapas, né, conceitos de cores, e muitos foram agrupados, né, para facilitar essa análise, porque eles perceberam que muitas línguas não tinham essa percepção tão separada dos matizes de cores, agrupavam muito a percepção de cores. O objetivo da minha pesquisa, então, é comparar os sinais de cores na língua brasileira de sinais com outras línguas do mundo, e ver em que medida a língua de sinais se comporta de maneira semelhante a outras línguas, e ver quais são os empréstimos linguísticos que existem na Libras e outras formas. Os objetivos específicos são 2. Nós queremos fazer uma categorização, né, dos termos de cores, os que são nativos e os que são frutos de empréstimo linguístico, mas a gente vai olhar
os sinais nativos e observar quais são as motivações icônicas que aparecem nesses sinais nativos. Então, o nativo não significa que é só icônico. Muitos deles, por exemplo, têm o uso de letras, né? O que é bastante interessante. Mas o sinal nativo é baseado na iconicidade. O sinal de empréstimo, muitas vezes, é baseado na letra, né? E pode também haver uma troca de categoria, né? Sinais que começam icônicos e depois recebem uma letra e vice-versa. Então, a gente olhou em que medida a Libra se assemelharia a outras línguas que têm, ou não, sinais para designar os itens básicos de cores, né? Tinha muitas pesquisas já com outras línguas de sinais, mas faltava a gente fazer uma pesquisa para Libras. Pode passar? De forma resumida, a minha metodologia de pesquisa, eu utilizei o site Spread the Sign. Vocês conhecem? É um dicionário que está disponível no site, é muito intuitivo, muito fácil de usar, né? O sinal dele é este que eu estou fazendo, Spread the Sign. Dentro desse projeto é muito interessante, porque há 42 línguas de sinais registradas, né? Agora tem 43, porque a gente vai colocar os dados também nossos, né? Então, tem entre 25 e 39 línguas de sinais, né, nessa coleta. Quantos sinais nós coletamos? 413 sinais para cores dentro desse site. Então, nós consultamos também o autor Woodward. Opa, perdão. Esse autor, em 1989, ele analisa 10 línguas de sinais e compara já os termos básicos de cores, né? Então, ele vai seguir a classificação das línguas orais. Lembra que eu mostrei anteriormente? Então, o Woodward, ele vai ver, como vocês podem ver aí na tabela, ele faz uma comparação de termos básicos de cores, para saber se nas línguas de sinais tem esses termos básicos de cores, né? Então, ele olha, por exemplo, na Ilha Providência, por exemplo, lá só tem a distinção entre preto e branco. Em outro lugar, por exemplo, na língua americana de sinais, você tem o cinza, o preto, o branco e o vermelho. E assim sucessivamente, ele vai mostrar como os itens básicos de cores estão em cada país. Por exemplo, na Austrália, tem todos os sinais básicos de cores, mas lembra que isso é uma análise que foi feita em 89, né? Então, as línguas mudam, então, provavelmente, a gente não sabe como é que está a situação desses itens de cor. Assim como as línguas orais, as línguas de sinais também estão passíveis de mudança, e são necessárias pesquisas para atualizar, né, a, o status, né, desse tema dentro das línguas de sinais. Então, vou falar um pouco sobre iconicidade, que é um conceito básico para a minha pesquisa. Eu utilizei os autores Klima e Bellucci, né, a primeira pesquisa ali no ano de 79, sobre iconicidade em línguas de sinais. Os dois autores, eles mostram que as línguas de sinais são línguas naturais, né, antigamente, desde a época de Saussure, havia uma premissa de que talvez as línguas de sinais não seriam línguas naturais, né, humanas. Então, Klima e Bellucci, né, faz essa publicação nesse afã de provar que elas são línguas naturais e que a iconicidade é algo que está dentro da gramática. Então, eles mostram também que a iconicidade não é universal. Há diferenças nas motivações icônicas dos sinais. Então, por exemplo, se você vê essa imagem aqui, o sinal de árvore, você está vendo que há uma iconicidade, né? Mas se você olhar na língua dinamarquesa de sinais, eles selecionam a copa da árvore, talvez uma cultura local, que a copa é mais relevante, mais saliente imageticamente, por isso eles escolheram a copa para designar o sinal de árvore. Já na China, eles escolhem o tronco, né, para representar o signo de árvore. Na Libras, a gente é igual a SL, né? A gente tem uma representação quase que total da imagem de árvore, né? Então, são representações metonímicas desses objetos, né? Que é por extensão. Ou seja, esse é o sinal de casa, mas como é que a gente escolhe um sinal para ser casa? Então, primeiro você tem uma imagem, né? Uma figura na mente, um protótipo do que é uma casa que tem janelas, que tem portas, paredes e um telhado.
E os surdos convencionalizam, né, a partir de um diálogo, o que é mais relevante, o que é mais saliente para ser lexicalizado. Então, nos sinais nativos, eles são sinais que são criados geralmente seguindo critérios icônicos, ou seja, eles não são empréstimos de outras línguas. É isso que a gente está chamando de sinais nativos. E ele tem alguns níveis de iconicidade. Os sinais que não são nativos são frutos de empréstimos linguísticos. O autor Adam, ou a autora, propõe que há vários níveis, né, de iconicidade linguística. Então, você tem os sinais soletrados, inicializados por letras. Então, vamos dar aqui um exemplo. Na língua americana de sinais, na SL, o sinal de amarelo é a letra Y, fazendo esse movimento. O verde, por exemplo, é a letra G, porque a palavra do inglês tem a letra G, né? Green, da palavra green do inglês. E aqui na Libras, né? Por exemplo, se você olhar cinza, marrom, roxo, laranja, ou bege, você vai ver que eles são inicializações por letras, né? Não é 100% de empréstimo. Tem um pouco de iconicidade, é uma forma híbrida. Então, eu vou explicar. Por que elas são formas híbridas? Por exemplo, você conhece a Sueli, irmã do Rimar? Vocês conhecem? A Sueli é uma pessoa conhecida, né? Sempre faz muitas postagens, né? Falando sobre sinais. A Sueli postou uma vez falando que no contexto fabril, não é? Você tem o carvão de fazer churrasco, né? Que a gente usa em churrasqueira, e um pedaço de carvão, né? Quando você vai passando, ele fica uma marca preta. Então, se ele não deixar a marca preta, você joga ele fora. Ele vai desbotando, né? Então, ele fica cinza, né? Com o tempo. Então, isso marcaria a qualidade. Então, talvez fosse por isso que as pessoas utilizam o sinal de cor aqui no dorso da mão, né? E isso se espalhou para essa inicialização das letras no dorso na mão, né? Como roxo, como marrom, né? Então, por exemplo, na língua americana de sinais, o amarelo e o verde usam esse mesmo movimento, mas a gente tem que ver de onde é que veio esse movimento que é utilizado para várias cores. Então, onde que nós fizemos a nossa coleta? Foi no site, né, Spread Design. A gente usou 42 línguas de sinais, né? Nós categorizamos essas línguas de sinais. Vou mostrar como foi a separação em categorias. Pode voltar. Então, como que foi criado essas categorias? A primeira a gente separou por cores, depois a gente separou pelas formas, né, das categorias. Então, por exemplo, a cor branca, eu olhei em todas as línguas de sinais qual era a cor que tinha para branco, se tinha, se não tinha, né? Eu achei, por exemplo, a cor branca relacionada ao avental, né, o babador, que geralmente é branco. Achei a motivação da cor do dente, achei também em relação à cor da neve, né? E também em relação à neve, né, que cai nas pessoas, as pessoas tiram, assim, poeira também, que cai na roupa, as pessoas tiram, então por isso talvez essa motivação. A cor do leite também, a cor do lenço de bolso também, que é utilizado, né, por alguns grupos no paletó. Se a gente ficasse em dúvida sobre qual era a motivação icônica do sinal de cor, né, por exemplo, tem um que a gente não conseguiu capturar qual seria a motivação icônica do sinal. Então, a gente coloca eles, a gente categoriza ele como um sinal de dúvida, porque a gente não pode afirmar qual seria a provável motivação icônica do sinal. Então, ok, né, os sinais nativos. Agora vamos ver os sinais que têm algum empréstimo linguístico. A gente encontrou várias inicializações por letras, por exemplo, se a gente pegar o sinal de branco na língua de sinais do México,
Parece muito com o sinal que a gente usa aqui no Brasil, né? A mão em B, passando no dorso da mão, né? É uma inicialização por letra, né? Nas categorizações, às vezes surgiam algumas dúvidas, então a gente precisou entrar em contato com as pessoas, né? O tempo era muito pouco, a gente conseguiu, às vezes, entrar em contato com algumas pessoas, às vezes elas estavam ocupadas, resolvendo outras demandas, e não dava para esclarecer quais eram as motivações de todas as línguas de sinais, né? Eu consegui fazer contato, junto com o meu orientador, o professor André Xavier, com alguns sinalizantes de língua de sinais estrangeira, argentina, australiana, britânica e grega, desculpa, portuguesa. E nós aproveitamos esse momento para esclarecer algumas dúvidas que ficaram, né, sobre os sinais. Era um contexto mais informal, em que a gente poderia tirar algumas dúvidas sobre as possíveis motivações dos sinais de cores. Depois de feita a coleta, as entrevistas, o que foi que nós fizemos? Nós criamos os gráficos, né, que nos auxiliariam, então, a visualizar os resultados, comparando os sinais nativos com os empréstimos linguísticos. Vamos ver quais são os resultados? Nos sinais nativos, você está vendo a coluna, né? E você tem, por exemplo, o sinal de as motivações de avental, outras motivações da neve. Então, a gente vai ter os números das línguas de sinais que usam cada uma dessas motivações. Depois, você tem um mapa também de como esses traços, né, essas motivações estão distribuídas em países vizinhos. Então, é interessante que, às vezes, esses países tenham o mesmo contexto histórico, cultural, linguístico, tem uma situação de contato. Então, é comum eles compartilharem traços icônicos similares, né? Por exemplo, a gente encontrou um sinal, alguns sinais que eram parecidos, eles tinham relação, por exemplo, com a questão da colonização, né, dos povos, da migração, né? Então, muitas vezes a semelhança entre os sinais, elas dão pistas, né, dessas familiaridades entre as línguas de sinais. Isso olhando os sinais nativos, né? Nós não olhamos ainda em relação aos empréstimos linguísticos. Isso é uma coisa que eu posso fazer talvez no doutorado. Então, feita essa análise, fizemos os gráficos. Agora a gente vai olhar como que a língua brasileira de sinais ela se assemelha ou não a essas outras línguas, né? Essas motivações icônicas que aparecem nas outras línguas. Então, nós comparamos essas formas da Libras com as outras línguas de sinais, a gente vai ver agora nos resultados. Na tabela, vocês conseguem ver que a gente tem 41 línguas de sinais, mas tem muita variação, né? E a gente chegou, então, a 51 formas, né? Porque utilizava sempre algum complemento na pesquisa. E a pesquisa que ainda está em andamento, né? Eu escolhi 2 cores por conta do tempo, né? A minha vontade era mostrar todos os sinais de cores para vocês, mas eu vou escolher uma cor que me pareceu super relevante, porque é a campeã em todas as línguas em relação à iconicidade. Então, praticamente todas as línguas, no vermelho, aparecem motivações icônicas, né? Então, aparece praticamente só 2 motivações nos sinais de vermelho. A maioria usa o vermelho por causa da cor dos lábios, que é vermelha, ou da cor da bochecha, né? Que é a face mais rubra, né? Outras motivações aparecem em menor número. Então, só na língua de sinais mexicana que o vermelho aparece com a letra, que é da palavra em espanhol rojo, e é feito no nariz, né? Na língua de sinais mexicana, né? Então, vocês podem ver aí no gráfico que é a cor vermelha que aparece realmente com mais motivações icônicas, né? Sinais nativos e menos empréstimos, né? Então, a primeira motivação é a cor do lábio e a segunda, a cor da bochecha. Agora a gente vai falar um pouco sobre o azul, né? O azul aparece em alguns empréstimos linguísticos. Ele foi, na verdade, o campeão de empréstimos linguísticos, né? Acontece muito empréstimo linguístico com o azul.
Vocês podem ver aí no gráfico. Por exemplo, sinais nativos, né? São 10 e 26 eram empréstimos linguísticos. Mas vai depender muito, né, da influência da SL também, que, por exemplo, esse sinal de blue, né, na SL que tem a letra B, ele foi bastante difundido, então muitas línguas incorporaram o sinal da SL. Então, a gente comparando todas as cores, né, colocando aqui no gráfico, como vocês estão vendo, a iconicidade de sinais nativos e comparando com os empréstimos linguísticos, vocês podem ver aí essas duas colunas, né, que estão em destaque, são as cores em que foram preponderantes os sinais nativos, né, ou seja, onde incide a maior número de motivações icônicas, né, a coluna azul. E o amarelo significa os sinais que tiveram maior nível de empréstimos linguísticos, né. Então, a gente comparou todas as línguas, né? Colocamos uma tabela, as 39 línguas. Eram 42, ficaram 39, porque algumas línguas repetiam, né? Por exemplo, a indiana. Tinha indiana 2 vezes, por exemplo, no spread sign. Então, a gente teve que tirar uma das ocorrências. Os sinais internacionais nós retiramos também, porque não consideramos como uma língua oficial de uma nação. Então, nós tiramos as sinais internacionais. Então, no final, nós analisamos 39, comparamos 39 línguas de sinais, né? No mesmo modelo que foi feito para as línguas orais lá de Berlin e Kay, né? Então, por exemplo, o que está em vermelho é que tem uma dúvida, a gente não sabe qual é a motivação do sinal, a gente precisa olhar aspectos culturais, de repente ir no país para conhecer a história e ver qual a possível origem, né, para esse item básico de cor. Então, depois de feita essa comparação entre as línguas de sinais, a gente se volta, então, para a análise da Libras, né? A gente sabe que aqui no Brasil tem muitas variações para o sinal de cores em Libras, variações fonológicas, lexicais, né? No Brasil, nós temos muitos estados, o Brasil é um país de dimensão continental, então, por exemplo, eu nasci em Curitiba, então eu estou analisando a variante da Libras de Curitiba, né? E estou pegando os sinais que são mais utilizados pelo estudo de Curitiba. Então, por exemplo, esses são sinais preto, branco, verde, amarelo, azul, marrom, laranja, roxo e rosa, e cinza. Então, esses são os sinais que nós mais utilizamos lá na cidade de Curitiba, né? A gente pode comparar também com outras variantes de outras localidades do Brasil. O autor Woodward, lembra que eu mencionei, né? Ele pesquisou várias línguas de sinais e ele organiza, né, os empréstimos linguísticos e os sinais nativos, né? Mas vocês observaram que tem alguns empréstimos, por exemplo, laranja, que parece que é um empréstimo da França e foi colocado no grupo, porque aqui no Brasil a gente não sabe se é um empréstimo, né? Será que é um empréstimo esse sinal de laranja? Por exemplo, em português a palavra alface, né? Vocês sabiam que ela é um empréstimo, a palavra alface, né? É um empréstimo, né? Não é uma palavra nativa do português, é uma palavra árabe, né? Ou seja, a palavra alface. Então, como que a gente sabe, né, se é ou não é um empréstimo? Então, é por isso que a gente faz essa pesquisa também para conhecer o processo histórico, né, de formação desses sinais e ver a ligação que possivelmente a gente tem com outras línguas de sinais, historicamente, né? Para finalizar, né, vocês perceberam, né, que a iconicidade ela não é um fenômeno universal, né? O sinal de vermelho é o que aparece com maiores níveis de iconicidade, né, nas línguas de sinais do mundo, ou seja, a motivação icônica aparece bastante nesse sinal, mas as línguas de sinais parecem não seguir aquele modelo das línguas orais, né?
A língua de sinais parece perseguir um percurso diferente, né, da sistematização dos seus itens de cores. Então, por exemplo, tem cores que têm uma iconicidade muito forte, uma motivação clara, mas tem alguns sinais que a iconicidade é opaca, né? Ela não é bem translúcida, né? Não é transparente. Então, ali é onde vai residir as maiores variações dos sinais. É muito importante a gente ter informação não só linguística, mas cultural, social, do país, né? O contexto histórico do país. O ideal seria ir até o país, conhecer as motivações dos sinais, né? Para fazer uma pesquisa mais acurada. Então, esse tipo de pesquisa, ele fornece informações linguísticas sobre questões de iconicidade, sobre os níveis, né, de iconicidade e categorização dos sinais na Libras e em outras línguas de sinais. Obrigado pela atenção. Aqui estão minhas referências. Muito obrigado. Se vocês quiserem contato comigo, tirar alguma dúvida, aqui está meu e-mail. Eu estou à disposição.